Bom dia, vamos iniciar o nosso estudo. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Nosso tema é o seguinte: sorrateiramente a intriga inicia-se no teu coração. Olha, gente, a gente tem que ficar muito esperto para não cair nas armadilhas do dia a dia. Uma palavrinha que nos contraria, nós nos irritamos, nós saímos do prumo, nós ofendemos os outros, nós falamos coisas que não deveríamos falar em vez de pensar, de analisar. Não significa que temos que concordar com a opinião do outro, mas a gente pode falar sem irritar, sem arranjar confusão, não é? Porque isso é muito grave. Então a Joana está dizendo para a gente aqui a seguinte: sorrateiramente a intriga inicia-se no teu coração, cerrando a porta dos seus sentimentos à serenidade. E quando nós perdemos a serenidade, perdemos a calma, gente, nós reagimos igual animal. Se nós pudéssemos nos olhar no espelho nessa hora de raiva, de ódio, a gente veria que a gente está transformado. O rosto transforma completamente, nós ficamos igual um bicho, né? E por quê? Porque alguém me contrariou, porque a minha vaidade foi ferida, porque o meu orgulho foi ofendido. Mas nós não pensamos nisso quando nós ofendemos os outros, não. Nós sempre nos colocamos como vítimas. Vamos pensar nisso, minha gente. O ser humano tem inteligência, ele não tem que agir por instintos. Porque o que a palavra dita foi embora. Agora, não custa nada a gente voltar e pedir desculpa ou perdão. O homem que sabe reconhecer seus erros significa que ele já está crescendo espiritualmente. E não porque fica humilhado de pedir perdão. Começamos a entender os ensinamentos de Jesus, né? Isso é muito importante na nossa vida, no dia a dia. Continuando, ela diz: torna-te frio, né, quando você perde a calma, e calculista, impiedoso e armado contra o outro, que talvez não mereça esta reação da tua parte. Um amigo diz uma palavrinha que você não gostou, ou que foi contra os seus interesses naquele momento, e você já xingou, já reclamou. E se a pessoa tenta falar com você, você fecha a porta do coração. Porque você tem medo de ouvir coisas que você sabe que está errado. Na sua maneira de proceder, na sua maneira de reagir, ou como você reagiu anteriormente. Então você fecha as portas do coração e não permite o diálogo. E é só com o diálogo, gente, que nós podemos nos entender. Ninguém tem que ser igual a ninguém, porque nós somos joias raras da criação de Deus. Cada um tem a sua maneira de ver a vida. E lógico que as nossas ações nós temos que responder por elas. Mas nós não temos que brigar com os outros porque eles não pensam igual a gente. Nós podemos conversar com educação, com paciência, porque quando nós estamos precisando, nós queremos um colinho para chorar, um ombrinho para deitar. Não é? Mas quando estamos com raiva, esquecemos de tudo. Vamos ver o que ela nos diz mais. O intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te. Então, muitas vezes as pessoas nos contam coisas porque sabem que nós reagimos de forma errada. Então a pessoa fica ali: não, você fez muito bem, era isso mesmo que você tinha que reagir. Não tinha outra forma, ninguém manda na sua vida. Não. Nós não mandamos na vida de ninguém, não. Mas nós fomos educados para entender o sentido da vida. E nós vamos colher aquilo que fazemos. E uma intriga, quando magoa alguém, quando fere alguém que nos ama muito, nós vamos ter que voltar atrás. A mágoa só pode ser desfeita com muito amor. Pedido de desculpa, de perdão, né? Vamos ver mais. O intrigante, né? Conhecendo o teu temperamento, infiltra-se com suavidade e te alcança,
alanceando-te com a informação infame, né? Então procura realmente acrescentar mais uma palavrinha que sabe que vai te ferir o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? Dono do seu caminho, da sua verdade, da sua vida. Ninguém é dono da vida de ninguém. E nós não podemos viver em sociedade isolando. É por isso que nós nascemos na sociedade. Porque temos que aprender com os nossos erros na convivência com o outro. Ou aprender com os exemplos dos outros para tornarmos a nossa vida mais leve. Isto é muito importante. E ela diz mais: reaja à intriga e educa o intrigante. Esse pedacinho aqui, ó, é muito importante. Em vez de você reclamar de dar corda ao intrigante, você fala: olha, isso que você me falou não está correto não, pode ser a sua maneira de pensar, mas não é a minha. Eu não vou me exasperar, não vou brigar nem xingar por isso. Então é uma oportunidade de você educar o outro, não é? Então reaja à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter paz, ao mudar de atitude mental e moral. Né? Essa paz, gente, toda vez eu estou falando, é conquista interna nossa. A nossa paz está relacionada com a nossa paz de espírito, com os nossos sentimentos, com a nossa moral, com a nossa ética. Se nós não temos moral, não tem como apaziguar a nossa paz, o nosso espírito. E o pior é que as pessoas que estão intrigando e querendo semear a desavença estão sempre nos procurando e infiltrando alguma coisa. E nós, como não somos vigilantes, acabamos entrando na conversa do outro. Perdemos a nossa assistência espiritual porque nós nos desconectamos com o nosso anjo da guarda ou com o nosso guia. Aí passamos a fazer coisas segundo a nossa visão material, segundo os nossos instintos, segundo os nossos desejos, mas não orientados pela espiritualidade. Vamos pensar nisso. Não vamos perder as nossas amizades, os nossos amigos, as coisas certas por causa de coisas pequenas, porque a vida é muito pequena, gente, é muito passageira. O que é muito importante para a gente hoje, amanhã pode não ser mais. O que nós brigamos e lutamos para conseguir hoje, amanhã torna-se uma decepção muito grande. Vamos ser aquela pessoa que semeia a paz, aquela que procura entender o outro, aquela que sabe dialogar, de compreender e de entrar no entendimento, não querer que todo mundo seja igual. Não tem jeito. Mas não custa nada você mostrar os seus pontos de vista sem arrebentar com o mundo ao seu lado. Vamos pensar nisso. Vamos ser mais humanos, mais tolerantes, mais humildes. Porque quando nós precisamos, nós queremos que o outro seja tolerante, humilde, que nos aceite como nós somos. Mas não admitimos, né, que o outro também seja ele, que ele tenha a sua personalidade própria. Mas isso não significa guerra, não. Isso significa uma oportunidade de crescimento, quando você está pronto para conversar, para dialogar, olho no olho, e segue o seu caminho em paz, sem briga, sem confusão. Que Jesus ilumine os nossos espíritos, para que possamos entender o sentido da vida. A vida é eterna, não é passageira. O que é passageiro é só o corpo. As coisas do corpo ou do espírito, nós vamos ter que responder por ele depois, né? Então, que vocês tenham uma semana de paz, de reflexão, de uma leitura interna de como estamos vivendo. É sempre tempo de recomeçar. Cada dia é um novo amanhecer. Que vocês tenham uma boa tarde. Que Jesus abençoe, iluminando cada espírito para que tenha discernimento. E lembrando, o homem que reconhece o seu erro não está sendo humilhado. Está começando a trilhar o caminho da evolução. Porque só nós, lembrando que somos seres em evolução,
é que nós podemos elevar-se, porque se nós achamos que somos os donos da verdade, estamos prontos, não temos mais nada para fazer, não é? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer um exame de consciência e verificar como estamos vivendo nesses dias. Fiquem com Deus e, se Ele assim o permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente. Graças a Deus.